É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Você acredita na democracia? Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Sejam responsáveis. Pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, você, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes confirmou a escalada bolsonarista para reprimir movimentos sociais. Era o grande temor que muitas pessoas tinham em relação às falas do Eduardo Bolsonaro, dizendo que se a esquerda radicalizasse, não se assuste com um AI-5 ou algo do tipo. E agora o Paulo Guedes repetiu isso, ele que seria a parte, entre aspas, mais racional do governo. Isso contribuiu, foi um dos fatores, embora não único, para uma alta significativa do dólar, disparou o dólar, risco Brasil aumentou, todas essas coisas. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e nós temos links das nossas redes sociais, nosso apoia-se no comentário fixado no início dos comentários. Então vamos lá, não se assustem se alguém pedir o AI-5, diz Guedes, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na segunda-feira que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir o AI-5 diante de uma possível radicalização dos protestos de rua no Brasil. Basicamente, o governo Bolsonaro, e o Guedes está admitindo isso, que se a população brasileira for às ruas para protestar contra essa agenda antipovo, contra tudo isso que está acontecendo, com relação à agenda ambiental sendo totalmente destruída e ignorada, o óleo no Nordeste, desmatamento. Quer dizer, se a população for às ruas reclamar, o governo pode reagir com mais repressão. Isso aconteceu durante uma entrevista coletiva em Washington. Eles comentavam a convulsão social e institucional em países da América Latina e disse que era preciso prestar atenção na sequência de acontecimentos nas nações vizinhas para ver se o Brasil não tem nenhum pretexto que estimule manifestações do mesmo tipo. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua. Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente, levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática. O que o Paulo Guedes não entende, e aí é comum de pessoas que não entendem a democracia, é que a democracia envolve também o protesto pacífico na rua. Aliás, uma das bases da democracia é justamente a liberdade de expressão. Guedes, você está nos Estados Unidos, dá uma checada na primeira emenda da Constituição norte-americana, né? Freedom of Expression, em inglês, assim, dá uma refrescada para perceber que um governo, uma das papéis do governo é justamente garantir que a população tenha liberdade de expressar suas ideias, inclusive ideias contrárias às suas. Não é porque um lado ganhou. Olha a ignorância da fala do Guedes, é uma coisa realmente absurda. Não é porque um lado ganhou que o outro lado não tem o direito de se manifestar. E está dizendo, vai para a rua quebrar tudo? Lula não pediu isso não. Tem ninguém da esquerda pedindo isso não. O que eu vi foram pessoas da esquerda, não só Lula, outros também, da esquerda, da centro-esquerda, defendendo que a população se manifeste contra as reformas desse governo, se essas pessoas discordam delas. Isso é a própria democracia. Se você impedir as pessoas de se manifestarem, se você fizer um AI-5, aí é que está sendo antidemocrático, viu, Guedes? Vai aprendendo, né? O ministro afirmou que declarações sobre a adição de um novo AI-5, como a feita por um dos filhos do Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que eu já comentei aqui, foi uma reação ao que chamou de convocações feitas pela esquerda, endossadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, logo após ser solto há pouco mais de 2 semanas. Guedes disse que era uma insanidade o petista pedir a presença do povo nas ruas assim que saiu da cadeia. Lula disse que os jovens deveriam fazer protestos como os da Bolívia e do Chile.
e sugeriu que o projeto de lei que prevê o excludente de licitude seria também uma resposta de Bolsonaro ao petista. Não é insanidade, Guedes, é democracia. Defender que a população se manifeste contra aquilo que violenta a população, na opinião de algumas pessoas, é exercer o seu direito democrático de liberdade de expressão. Ou você vai querer vir aqui e impedir meu canal de se expressar. Isso é o contrário da democracia. Isso é o que as ditaduras fazem. Eu estou falando assim, e bem básico, como se estivesse falando com um aluno, com um professor de história, porque Guedes demonstra que precisa de uma aula de história. A fala dele mostra que, entendeu? Se ele foi, ele não prestou atenção, né? Chamar o povo, olha o que ele diz, chamar o povo é de uma irresponsabilidade. Chamar o povo para a rua para dizer que tem o poder para tomar como? Aí o filho do presidente fala em AI-5, aí todo mundo assusta, fala o que é. Aí bate mais um no outro, é isso o jogo, é isso que a gente quer. Eu acho insanidade chamar o povo para a rua para fazer bagunça, acho insanidade. Ele está dizendo isso, e é importante entender, e agora eu vou explicar, porque ele está querendo justificar a desaceleração das reformas ultraliberais com uma prioridade do governo de tentar se preparar para reprimir, e aí vem o excludente de ilicitude, e esse projeto de lei que já está circulando, que é um projeto que visa reprimir os movimentos sociais. Ele está achando que o governo Bolsonaro deslocou a prioridade para isso em relação à economia, e aí ele está chateadinho, né? É basicamente isso. No mês passado, o Eduardo afirmou que se a esquerda radicalizasse, enfim, a gente lembra disso, isso está na reportagem da Folha de São Paulo, né? Era preciso ter uma resposta que pode servir a um novo AI-5, foi isso que o Eduardo Bolsonaro disse. Assim que ele chamou para confusão, veio logo o outro lado e disse que sai para a rua, vamos botar o excludente e ilicitude, vamos botar o AI-5, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Que coisa boa, né? Que clima bom. O que Lula fez, Guedes, e o que outras pessoas da esquerda estão fazendo, inclusive eu, né? Inclusive eu que defendo que a população vá às ruas sim, de forma pacífica, para quebrar nada, como estou deixando claro aqui, mas para protestar contra as reformas que nós divergimos. É o nosso direito democrático. Se vocês quiserem ignorar as ruas, vocês podem. Mas nós temos o direito democrático de não concordar. Você quer tirar esse direito democrático da gente? Você acha que é coerente um governo reprimir com violência movimentos sociais e manifestações da sociedade civil porque vocês não gostam que a gente proteste com relação ao que a gente não concorda? A gente não tem o direito de não concordar? E você chama isso de democracia responsável? Ele deu uma entrevista depois dizendo assim, defenda a democracia responsável. Responsável é dizer amém porque ganhou uma eleição? Isso é democracia? Isso não é democracia, não. Isso daí seria uma ditadura da maioria. E a maioria tem o direito de escolher o governo, mas não tem o direito de reprimir as minorias. Não tem o direito de dizer que os outros que discordam devem ficar calados. Uma democracia constitucional como a nossa garante o direito de todos os cidadãos, inclusive daqueles que foram derrotados eleitoralmente, de se manifestar. Leia a Constituição, pega a Constituição, abre, dá uma lida assim, entendeu? Para não dizer esse tipo de coisa, porque aí fica difícil. Né? O filho do presidente falou, eu não vou repetir isso aqui não. O ministro admitiu que o ritmo das reformas desaceleraram no Congresso após a aprovação das mudanças na Previdência e disse que quando as pessoas começam a ir às ruas sem motivo aparente, é preciso entender o que está acontecendo e avaliar se é possível prosseguir com a agenda liberal. Sem motivo, aí é que ele mostra que ele não sabe de nada, né? Sem motivo aparente, você acabou de acabar com a aposentadoria dos brasileiros pobres. Se você acha que os brasileiros pobres não têm o direito de processar por não ter mais aposentadoria, você não sabe de nada. Aí ele vai dizer, não acabei com a aposentadoria dos brasileiros pobres. Acabou sim. Como a maioria dos brasileiros pobres fica sem contribuir durante 8 anos, eles realizariam a aposentadoria com 73 anos, já que tem que trabalhar até os 65. 65 mais 8, 73. E 73 anos é um número maior
do que a expectativa de vida dos mais pobres no Brasil. Os mais pobres no Brasil não vivem até 73 anos, em média. Você pode encontrar alguns pobres que ultrapassam muito isso, mas em média os mais pobres não vivem mais do que 73 anos. Se não vivem mais do que 73 anos e para se aposentar vão se aposentar apenas em média aos 73 anos, a aposentadoria para os mais pobres acabou. Para a maioria deles, óbvio que sim. Então, por favor, não digam que isso não é verdade, porque é uma questão matemática, enfim. Aí lá vem ele. Qualquer país democrático, quando o povo saindo para a rua, se pergunta se vale a pena fazer tantas reformas ao mesmo tempo. Guedes foi questionado por um dos jornalistas se essa aparente diminuição do ritmo das reformas não era medo do presidente Lula, ex-presidente Lula, que iniciou um discurso de forte crítica à agenda econômica do governo Bolsonaro. Na avaliação do petista, as medidas comandadas por Guedes retiram o direito dos trabalhadores e prejudicam os mais pobres. Não, isso daí não é a opinião do Lula, isso daí é um fato. Basta olhar as reformas. Enfim, não se trata de uma opinião. Como eu falei aqui, que a maioria dos pobres perderam a aposentadoria e não vão poder se aposentar porque não vão viver o suficiente para se aposentar, não é uma opinião, não é na visão de ninguém. Isso daí é pegando os dados do IBGE e os dados e a proposta que foi aprovada. Quando você compara os dois, a conclusão é automática. Né? Mas enfim. Aí diz o Guedes, aparentemente digo que não, ele só pediu o excludente de licitude, não está com medo nenhum, coloca um excludente de licitude e vamos embora. Ou seja, defendendo a repressão, né? Após quase 2 horas de entrevista coletiva, o ministro afirmou que estava dando declarações em off, jargão jornalístico para delimitar que não se pode publicar as informações. No entanto, a entrevista já havia sido convocada por uma assessoria e estava na agenda oficial de Guedes antes mesmo dele embarcar para os Estados Unidos. Ele percebeu que falou besteira. E aí disse, não, estou dizendo em off, achando que os jornalistas não iam publicar uma coisa que estava na agenda oficial. É muito engraçado. Ele também foi avisado que as agências de notícia e emissoras de televisão faziam transmissões em tempo real, ou seja, ele falando, as coisas sendo transmitidas e achou que era em off, né? Depois do debate sobre a publicação das informações autorizada pelo ministro, Guedes foi questionado se achava a volta do AI-5 concebível em alguma circunstância. Então ele negou que uma medida como essa fosse aceita em uma democracia. Aí diz ele, é inconcebível, a democracia brasileira jamais admitiria, mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebre e derrube à força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5. Isso é inconcebível, não aceitaria jamais isso. Está satisfeito? Estava chateado, né? Isso é uma ironia, ministro. O senhor está nos ironizando? Disse a jornalista. De forma alguma, retrucou Guedes. Em seguida, o ministro fez uma declaração dizendo que gostaria de fazê-la ao vivo para o Brasil. É responsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Se você acredita na democracia, quem acredita na democracia espera vencer e ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Esse é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Bem, olha só, Guedes. Eu vou explicar isso mais uma vez. Uma pessoa, quando perde a eleição, tem o direito, sim, de ir às ruas e de pacificamente, e ninguém convocou violência nem nada, e se convocar eu vou discordar e criticar, mas tem o direito de pacificamente ir às ruas e protestar. O protesto nas ruas é uma das formas de mostrar insatisfação com uma determinada medida. Então eu posso fazer uma placa aqui e dizer assim, contra o pacote econômico do Guedes. O pacote econômico do Guedes é antipovo. E posso ir à rua e ficar, ó. Entendeu? E se eu conseguir 10 mil pessoas para fazer isso comigo, podem. Todo mundo tem liberdade para fazer isso. Se 100 mil pessoas fizerem isso, podem. Se 1 milhão de pessoas, se quase todo mundo quiser ir e fazer o pacote do Guedes é antipovo, isso é parte da democracia. Democracia não é só eleições, não é só a hora de chegar lá na urna eletrônica e botar um número, entendeu? E ele achar que é só isso, mostra que ele não sabe o que é democracia. Mostra que ele tem uma visão distorcida da democracia, não leu a nossa Constituição, é um ministro de Estado, e tem uma concepção distorcida dessa. Agora, é preocupante para o Brasil ver que o governo Bolsonaro admite claramente
que essa é uma possibilidade diante de protestos e da população estando insatisfeita com o governo. Sim, pode endurecer. Se tiveram pessoas que disseram que Bolsonaro não era uma ameaça à democracia, essas pessoas têm que radicalmente rever seus conceitos. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Opa, estou repetindo o início. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e se lembre sempre de divulgar o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.